mais um interessante polo de interesse. Desta vez a Isabel Ramos teve uma adversária, a Diva Teixeira, que havia estado presente já no Rally do Marítimo na Intensidade de Mexico. A Isabel Ramos, que no decorrer da primeira etapa conseguiu contrapor com o maior conhecimento que tinha do percurso a falta de competitividade em relação à viatura tripulada por Diva Teixeira. De qualquer forma, a piloto continental, com a chuva a fazer a sua aparição em força no decorrer da segunda etapa, impôs a maior motricidade da sua viatura e a Isabel Ramos não pôde fazer nada contra essa situação. De qualquer forma, foi uma luta interessante, como eu referi, e num desporto maioritariamente masculino é sempre agradável ter estas equipas femininas. Esperemos que apareçam mais nos rallies, tanto no Vinho Madeira como no Campeonato de Rallies da Madeira. Aliás, há um pormenor que é preciso referir sobre a Diva Teixeira. Nós já no Rally Cidade de Mexico esquecemos de referir esse pormenor e foi uma lacuna realmente da nossa. A Diva Teixeira é uma piloto com grande experiência. Ela faz a Porsche Super Cup, o que lhe traz um traquejo, uma experiência acrescida em termos de competitividade. E é sem dúvida, como o Roberto referia, uma mais-valia, o Mitsubishi de tração integral com a potência que tem comparado com a Isabel Ramos. Quando já víamos elementos do Iaris Rally Cup, competição particular monomarca que esteve inserida no Rally Vinho Madeira e que teve como vencedor Luís Cerrado, este piloto que vimos nas imagens, que ganhou na prova inaugural na Camacha, uma prova que o grande dominador desta competição até o Vinho Madeira não teve presente. Depois Miguel Freitas venceu as restantes provas, vindo a perder aqui no Vinho Madeira para o piloto da Ponta de Sol. Já Pedro Mendes Gomes. Sim, aqui já é Pedro Mendes Gomes, que, fazendo jus ao maior conhecimento que tem do traçado do Rally Vinho Madeira, uma vez que é madeirense, conseguiu levar de vencida os seus colegas de equipa, os concorrentes desta taça diesel. Isto era o Pedro Zamit. Foi Pedro Zamit aqui. Pedro Zamit. Gustavo Louro, de qualquer forma, e Pedro Zamit. Desculpa ter induzido em erro. E agora aqui é que é o Bryce Tirabassi. Bryce Tirabassi teve na Madeira a sua segunda presença, embora a viatura que expunha se meteu apenas fazer um passeio turístico. Justamente na primeira passagem, uma passagem muito difícil. Aliás, diga-se que este provavelmente, eu que andei na estrada e já tenho algumas edições de Vinho Madeira cumpridas, não me recordo, ainda há pouco falávamos aqui em off exatamente isso com o Roberto, não me recordo de uma edição do Rally Vinho Madeira com tanta chuva e com tantos troços molhados. Já passou José Cerrado e agora Alexandre voltou a concluir mais uma edição do Rally Vinho Madeira, foi o segundo entre os madeirenses utilizadores do C2, e aqui o vencedor da classe 3, N3, Alexandre Jesus, ele que teve alguma oposição neste Rally Vinho Madeira por parte de Vítor Lopes, Nuno Pinto, João Fernando Ramos e até mesmo do José Ricardo. Nas imagens, Manuel Barros, o vencedor crónico desde que termine da competição do Citroën C2. Ele teve uma vez mais muitíssimo bem, sempre muito rápido, refeito já de percalço que lhe aconteceu já durante a época, e conseguir uma boa classificação. De qualquer forma, a perder para este piloto que vemos nas imagens, Armando Oliveira, ele que é um habitual piloto desta competição a nível nacional e que aqui participou pela primeira vez no Rally Vinho Madeira. Ricardo Ramos, outro piloto habitué no Campeonato de Rallys da Madeira. Ele aqui procurou se adaptar melhor a esta viatura depois de um regresso pouco feliz a tempo inteiro ao Campeonato de Rallys da Madeira, e acabou por concluir a prova, se bem que com poucas aspirações em termos de um resultado mais positivo. Filipe Pires nas imagens, a conseguir também terminar esta edição do Rally Vinho Madeira. Ele tem tido alguns azares em termos de participações no Rally Vinho Madeira. E aqui já os Miguel irmãos Monteiro, que são uma presença também habitual no Rally Vinho Madeira, voltaram a terminar. Eles que estarão presentes certamente nas últimas duas provas do Campeonato de Rallys. Aqui a Basso, 25º,
Penso que há pouco a dizer daquilo que já dissemos deste piloto, além de que foi o piloto do Rally e também foi o mais azarado piloto, uma vez que liderou a partir da quinta especial nesta sua primeira presença no Rally Vinho Madeira. Como já referimos amplamente, é sempre difícil. Eu há pouco tive-me a tentar recordar se foram poucos aqueles que na primeira vez ganharam na Madeira. Lembro do Toivonen, lembro do Biation, lembro do Ari Vatanen, super pilotos e que muitos deles já tinham estado no Campeonato do Mundo. E ainda mais algumas passagens de... Foi uma agradável surpresa o andamento deste piloto que deixará certamente boas recordações. E agora o açoriano Gustavo Louro. Gustavo Louro, exatamente. Ainda há pouco falava com o Pedro Mendes Gomes, agora é mesmo o Gustavo Louro. Agora vê-se mesmo os Açores ali em destaque. O Pedro Mendes Gomes estava realmente satisfeitíssimo no final do Rally pela vitória na Taça Diesel e por ter ganho o piloto açoriano por uma diferença de quase 2 minutos, o que demonstra bem da vontade e da vantagem aqui no conhecimento e do andamento imposto pelo piloto que já está nos nossos ecrãs, pelo Pedro Mendes Gomes e pelo Nuno Rodrigues, que estavam satisfeitíssimos, andaram bem, deram um espetáculo na parte final do Rally e sem dúvida que foi a luta que eles queriam, que conseguiram ganhar. Pedro Meireles. Aqui já nas imagens exatamente de Pedro Meireles, ele que teve sentiu grandes problemas mecânicos no decorrer da primeira etapa, depois veio progressivamente a melhorar as suas prestações. De qualquer forma, a chuva também depois retirou-lhe qualquer hipótese de subir mais alguns lugares. Ele que termina pela segunda vez no Rally Vinho Madeira, depois de uma primeira participação na edição de 2004. Neste bonito, sempre bonito polo, sempre Super 1600. E aqui Duarte Abreu. É o Duarte Abreu. Foi um dos pilotos que tiveram alguns percalços durante o Rally. Nós soubemos que ele chegou a tocar 2 vezes, uma na descida da Serra da Água e outra logo no primeiro dia de prova. E hoje, pelo que parece, e segundo a sua equipa, teve alguns problemas em acertar com os pneus relativamente ao estado em que se encontrava o piso, de modo que a menos boa prestação do Duarte Abreu justifica-se por algumas situações que não correram bem e só daí a explicação, de modo que é uma época para já um tanto quanto longe daquilo que esperava o piloto. Agora deixa-me dizer quem é este, é Pedro Mendes Gomes. Aqui numa monumental atravessadeira, é mesmo. A se conseguir acertar. Temos ali uma publicidade que é mesmo regional e passo a publicidade da Porto Santelânea ali com o seu lobo marinho, dá mesmo para ver, que é o Pedro Mendes Gomes. Pedro Mendes Gomes, que ganhou pela segunda vez este ano na classe reservada às viaturas diesel, ganhou novamente a taça diesel, ele a quem neste Rally Vinho Madeira recaiu maiores responsabilidades face a ser um piloto mais talhado para asfalto e de ser um profundo conhecedor do Rally Vinho Madeira. Curiosamente, esta taça é disputada por 3 elementos da mesma equipa. Neste caso ganhou o madeirense, em segundo ficou um açoriano e em terceiro um continental. Pedro Mendes Gomes, que também aproveitou para dar algum espetáculo neste seu regresso à Madeira, depois de uma passagem pela rampa dos Sousas, que se realizou há cerca de 15 dias, em que tripulou a sua anterior viatura, que ainda está à venda, ainda não conseguiu ser colocada no mercado, o Volkswagen Golf, aqui de cá dos Milhos. O homem do Gokren que fica em 20º, Milan Svojovska, é um nome complicadíssimo de pronunciar. Já dissemos já tem várias versões. Eu peço desculpa pela pronúncia, mas tenho que reconhecer que não consigo encontrar a pronúncia correta para este nome. De qualquer maneira, se alguém quiser dar uma ajuda, hoje já embaixo do Mário Oliveira dizes Milan Choca. Milan Choca, vamos ir lá. De qualquer forma, não foi um bom resultado. Ele veio cá se debater com alguns problemas em termos de conhecimento e também em termos das condições climatéricas que se fizeram sentir, como já referimos ao longo deste Rally Vinho Madeira, desta edição com muita água, com muito piso molhado. O 20º lugar atrás do madeirense Dias Gouveia demonstra isso mesmo, que o piloto preferiu uma toada de compromisso que lhe permitisse, enfim, chegar ao pódio final e à apoteose de terminar sempre um rally
como é o nosso, do coeficiente 20 do Campeonato da Europa. É uma prova importantíssima sempre para qualquer piloto para terminar. E acaba também por ser notícia na República Checa. Os jornais portugueses irão falar certamente do facto de ter terminado no Rally Vinho Madeira. Nas imagens já Elias Gouveia, um piloto que este ano passou a utilizar este Mitsubishi Lancer Evolução 6, que na época transata era pertença de Rui Fernandes, tem vindo paulatinamente a melhorar as suas prestações no decorrer das provas do regional. Penso que neste rally esteve bem melhor em que provas anteriores, fez uma prova sempre a subir, aqui e acolá a realizar alguns tempos extremamente interessantes e que acabou por fazê-lo concluir a prova e numa 19ª posição, ele que foi sétimo entre os madeirenses. Sempre navegado pelo bem disposto Luís Neves, ele ainda há pouco esteve connosco também, muito satisfeito, sempre muito alegre. Enfim, aquilo também que se pretende ao fim e ao cabo na festa do desporto automóvel, ou seja, a competição, emoção, mas desportivismo e saber também, um pouco à semelhança do que referimos ainda há pouco, saber também reconhecer o mérito nos adversários e a prova disso foi exatamente aquilo que falamos relativamente ao trabalho e é o que aconteceu na parte final da prova. O Meireles, na circunstância o Paulo, ele que voltou também, tal como o Marinão, a terminar o Rally Vinho Madeira. Aliás, esta equipa em 2 participações colocou ambas as viaturas no final do Rally, fez uma prova também com alguns problemas mecânicos que condicionaram o resultado final. De qualquer forma, e face ao menor argumento desta viatura na categoria perante adversários nos Super 1600 muito mais competitivos e até mesmo viaturas de produção bem mais competitivas e com pilotos com maior conhecimento, como era o caso dos madeirenses que se situaram à sua frente, o Paulo Meireles acabou de fazer uma prova dentro das expectativas para aquilo que se esperava desta equipa, a equipa Volkswagen Galp. Aqui na zona da Santa, penso que na segunda passagem que o piso se encontra muito mais seco. Agora, o outro dos bem dispostos deste Rally Vinho Madeira, Abel Spindler, ele dizia no fim da primeira etapa melhor resultado do que a exibição. Agora resta saber como é que foi no final do Rally. O Abel Spindler acabou no primeiro dia dando um toque na Avenida do Mar, que nós e em direto não reparamos, exatamente numa zona em que se aproximava do final da especial. Depois, durante o dia de ontem, andou a tentar subir o seu rendimento, andou a tentar melhorar as suas performances e hoje debateu-se com alguns problemas em termos de pneus, em termos de borracha, o que o fez perder algum tempo relativamente às posições que podia aspirar. O Abel continua a ser uma pessoa insatisfeita com o seu andamento, ele mais do que ninguém, mas continua sempre bem disposto e continua a saber que tem uma viatura de topo, uma viatura competitiva, sempre muitíssimo bem preparada e mantida. Atenção que o Abel continua a manter este carro quando o carro chegou à Madeira ou melhor, eu penso que até já estará melhor, porque já fez algumas alterações. De qualquer forma, continua a aprendê-lo e reconhece que não consegue andar ao nível dos melhores tempos dos melhores madeirenses. Michael Solovov, o polaco que pela segunda vez nos visita, referência aqui pelo facto do ano passado ter-se classificado na 10ª posição da geral e na edição deste ano não foi além da 16ª, o que demonstra bem quanto foi em termos de qualidade a nossa lista de inscritos este ano, para além de termos mais pilotos portugueses e madeirenses nos lugares da frente. Ele que esperava um pouco mais face ao conhecimento que tem, que retirou da participação em 2004 e uma vez que dispunha de uma viatura bastante competitiva nesta categoria, um Clio Super 1600. De qualquer forma, penso também que o facto de ter chovido o fez levantar de alguma forma o pé. Ele que na última especial conseguiu subir mais um lugar ao ultrapassar Abel Spindler na classificação geral. Ricardo Oliveira nas imagens, ele que também vem de um acidente
no Regional de Rallys, aqui com alguns problemas em dominar a sua viatura, problemas que se fizeram sentir durante o segundo dia de prova. Ele partiu uma transmissão, portanto, na Santa e fez a Santa, aliás, a ponta de Parga e Rosário, com uma transmissão partida. Exatamente o troço que estamos a ver, como referiu o Roberto, a Santa do Portonês, onde o piloto já vinha com problemas na sua viatura. De qualquer forma, o Ricardo Oliveira consegue terminar a prova logo atrás de homens como Rui Fernandes, Pérez e Magalhães, eles que são, sem dúvida, os grandes líderes e os grandes vencedores em termos de objetivos e em termos daquilo que se propõe quando se chegam às provas, em termos da produção. Rui Fernandes teve uma primeira etapa para esquecer, como aliás o piloto referiu, teve vários problemas na sua viatura. No segundo dia foi ao ataque, aliás no terceiro dia, na segunda etapa, partiu ao ataque, foi recuperando lugares atrás de lugares. Depois, na parte final do rally, envolveu-se numa interessante luta com o Fernando Pérez, que acabou por ser favorável ao atual campeão nacional da produção, o piloto do Porto, que conseguiu, na última especial, surpreender Rui Fernandes numa altura em que este tinha já uma vantagem de 6 segundos sobre este piloto que vemos nas imagens. O Fernando Pérez, que chega à Madeira como líder do campeonato nacional, o handicap de trazer um Mitsubishi menos competitivo em piso de asfalto que os Super 1600 a priori intimidavam um pouco. Falamos com o Pérez antes mesmo do rally começar e disse-nos que mesmo em piso molhado seria extremamente difícil para ele conseguir ombrear com os melhores Super 1600. De qualquer forma, ele acaba em 13º nesta edição do Rally Vinho Madeira, atrás do Magalhães e do Teodósio, é o quarto da produção, e consegue amelhar aqui, enfim, um resultado que em termos de campeonato não é nada interessante, mas que valeu pela experiência colhida pela equipa em termos de peso de asfalto, já que, como se sabe, a partir de agora e até a final do campeonato, as provas irão se disputar única e exclusivamente neste tipo de piso, e é importante, sem dúvida, as ilações que ele possa ter tirado aqui do nosso Rally da Madeira. João Magalhães e Jorge Pereira, atuais líderes da produção no Campeonato de Rallys da Madeira, cimentaram ainda mais essa liderança com obterem duas importantes pontuações com vista aos seus objetivos, que é nitidamente a revelação do título. Eles mantiveram um andamento sempre regular, não escolando daqueles que eram na altura e em cada uma dos rallies, já que em termos de grupos, cada etapa constitui um rally, tanto no grupo turismo como no grupo produção, e tanto a nível nacional como regional, e eu penso que eu não aferi bem as pontuações e nem fiz bem as contas, mas penso que João Magalhães poderá ter garantido aqui a revalidação do título de produção, um título que assenta bem depois daquilo que ele tem feito neste início de época, em que somou 4 vitórias, um segundo lugar na produção nas provas regionais, e acaba por averbar aqui duas importantes pontuações que lhe permitem mesmo esse desidrato. Ele que foi ainda alvo de uma ligeira saída de estrada no troço da Serra d'Água. Ricardo Teodósio e Inês Primaz, 11º da geral e segundos classificados da produção. Um homem subejamente conhecido em termos de campeonato nacional de rallies, o Teodósio já há alguns anos tentar no agrupamento de produção conseguir os melhores resultados possíveis. Ele vem de uma desistência no Rally dos Açores, aqui conseguir terminar em segundo da produção, como referi, a tentar e a conseguir uma boa classificação num rally que normalmente é do agrado do piloto algarvio.
aqui com muita chuva, teoricamente favorável aos 4 rodas motrizes, mas não se verificou em termos de tempos e em termos de resultado nas especiais esse domínio que poderíamos eventualmente vaticinar, como o fizemos, aliás, no início desta prova, desta edição do Rally Vinho Madeira. Acreditávamos que em algumas especiais com piso escorregadio os homens da produção pudessem surgir mais competitivos. Isso não se verificou na totalidade. De qualquer forma, a verdade é que o Teodósio acabou muito perto do top 10 e logo atrás deste homem de Alexandre Camacho. Alexandre Camacho, que ele guiou a um excelente resultado no Rally, inclui novamente o top 10 do Rally Vinho Madeira. Ele que o ano passado havia sido 6º da geral, este ano foi 10º, um bom resultado e uma excelente exibição, porque além do resultado o Alexandre Camacho deu um verdadeiro show de condução sempre que os pisos estiveram com menor condições de aderência, como vemos agora, e efetuou excelentes tempos, para além de, em algumas situações em peso seco, ter deliciado os muitos espectadores. Este mesmo da segunda descida da classificativa Rosário, em que por diversas vezes ele deu monumentais atravessadelas, arrancando rasgados aplausos do muito público presente, principalmente na zona da descida e já muito perto do final do troço. Ele que este ano encontra-se a disputar a Fórmula Peugeot, embora com os resultados não tenham sido até agora muito satisfatórios. Esperemos que no asfalto, na derradeira fase, ele consiga efetivamente fazer jus à qualidade que geralmente denota na Madeira nas provas de asfalto. Nas imagens, o José Camacho, que andou muitíssimo bem. Ele deu-se no início deste campeonato e, segundo soubemos, com problemas no seu motor. Hoje, pela equipa do Filipe Freitas e do Daniel Figueiredo, de que um dos homens, um engenheiro supostamente da Barroso Sport, teriam dado uma ajuda na viatura do José Camacho, e a verdade é que esta viatura apresentou-se mais competitiva neste Rally Vinho Madeira. O piloto sentiu-se motivado por esse facto e andou, depois da desistência de Vítor Sá, que ainda não tínhamos falado, mas que neste Rally Vinho Madeira abandonou depois de vários problemas, com um toque no troço da Boaventura na sexta-feira. Dizíamos, o José Camacho andou numa luta muito grande com Filipe Freitas neste Clio que estamos a ver agora, até final da prova, terminando em 9º da geral, em segundo a equipa madeirense, a 5 segundos e 7 décimos de Filipe Freitas. Filipe Freitas, que não poderia pensar sequer no melhor resultado para a estreia com este Renault Clio Super 1600, mas conseguiu. Foi efetivamente uma vitória na estreia. Ele que revelou uma fácil adaptação a esta sua nova viatura e que, por certo, terá ainda uma enorme margem de progressão com vista não só às duas provas que se seguem no Campeonato de Rallys da Madeira, como em relação ao campeonato do próximo ano. O Filipe Freitas fez uma prova em crescendo e foi também bastante notório nas segundas passagens a melhoria significativa que ele conseguia nos cronos nas provas especiais. Depois perdeu ligeiramente sempre e quando os troços surgiam com menores molhados e com menores condições de aderência. Claro está, era a primeira prova com o carro, ele procurava conhecer todas as suas reações. Nos troços secos conseguiu superiorizar-se a José Camacho, e que lembro-me, por exemplo, das subidas do Paul, em que efetuou tempos dentro dos mais rápidos do Rally, e que garantindo assim, aliás, uma enorme vantagem que depois veio a gerir, se bem que no final se possa dizer que foi magra a vantagem que consegui sobre o piloto da apenas 5.7. Outro aspecto é que o Filipe Freitas pode vir a interferir nas guerras que se avizinham nas próximas provas do regional, principalmente entre Vítor Sá e AS Anjo pelo título deste ano.
Aqui Pedro Matos Chaves, víamos nas imagens da Renault, ele que foi sétimo da geral, numa prova com muita regularidade, mas como prevíamos no início deste Rally Vinho Madeira, logo a seguir aos homens mais rápidos, àqueles quem apontávamos como potenciais candidatos à vitória neste rally. O Odrosílio Lopes, sexto da geral, teve de início uma vontade enorme em chegar aqui para vencer. Ele teve desde muito cedo alguns percalços que condicionaram a sua prova, nomeadamente o furo que aconteceu logo no primeiro dia de prova e no problema de travões que o condicionou e bastante já o primeiro dia na sexta-feira. De qualquer forma, à semelhança de Fernando Pérez, o Odrosílio Lopes e a Citroën Portugal saem daqui da Madeira com o consolo de terem conseguido tirar grandes ilações em termos de afinações e em termos de preparação para as próximas restantes provas do Campeonato Nacional, de modo que foi uma tarefa ganha, melhor de qualquer teste. Esta experiência e os testes, ao fim e ao cabo, que se fizeram na estrada, valeram imenso para estas equipas. José Pedro Fontes foi outro... o melhor tempo na primeira descida do Rosário, naquela que exatamente, com o peso ainda bastante molhado. José Pedro Fontes, dizia, foi daqueles pilotos portugueses que mais em Madeira. Se na primeira etapa o facto de ter apanhado um piloto que partia à sua frente durante a especial do Poiso e numa zona extremamente estreita como o Chão Lagoa, o José Pedro Fontes apanhou o Miroslav Jandik, que havia parado para solucionar um problema na bomba de gasolina, aliás, motivo pelo qual viria a desistir. Dizia, José Pedro Fontes perdeu aí algum tempo. Na segunda passagem sentiu alguns problemas de travões, também somando aí algum atraso. Depois, uma penalização de mais de 2 minutos fez-lo estar afastado dos lugares da frente. Fez uma segunda etapa soberba, venceu 3 especiais, andou regularmente nos da frente e subiu até à quinta posição, um resultado perfeitamente merecido para este piloto de Lisboa. Armindo Araújo, quarto da geral, um grande resultado, na minha opinião, deste piloto e desta equipa, um virtuoso do automobilismo nacional. O Armindo Araújo é, sem dúvida, e é reconhecido por todos, penso eu, um homem muito especial em termos de condução. É um homem que, a continuar desta forma, vai com certeza chegar a algum sítio que lhe permita lutar por outros interesses e aspirar a outros voos. Ele é sem dúvida um piloto muito rápido, com este Mitsubishi MR, evolução 8 MR da Mitsubishi Portugal. Ele com certeza que está muitíssimo bem equipado, sem dúvida, mas também conseguiu aqui na Madeira, para além de ganhar a produção, conseguiu importantíssimos pontos em termos do Campeonato Nacional de Rallys. Nas imagens já Miguel Campos, aquele que foi o melhor piloto português nesta edição de 2005 do Rally de Madeira, ele que também acabou por ser feliz na última especial, vindo a ocupar o último lugar do pódio na classificação final. O Miguel Campos entrou ao ataque neste Rally, mas cedo percebeu-se que não tinha argumentos para acompanhar o ritmo imposto pelos homens da frente e veio sucessivamente a perder posições na classificação, passando a rodar a partir de uma certa altura sempre na quinta posição. Subiu uma posição com a distância do Simão G. Joseph no Paulo, depois voltou a subir mais uma em relação a problemas que sentiu Jean Domenico Basso e vindo a acabar na terceira posição. De qualquer forma, um bom resultado para este piloto português que no asfalto temos aqui o grande amigo do Roberto Fernandes, que quase que arrancava para os choques. Bem, o Cédric Roberto teve aqui uma passagem espetacular, sem dúvida, a andar muitíssimo bem, e há que reconhecer que foi um dos animadores desta prova, com um andamento forte, mesmo no piso molhado, sempre a manter uma toada muito rápida, o que lhe permitiria normalmente terminar no pódio,
conseguiu esse facto, mas a verdade é que conseguiu, em vez do terceiro lugar, também ele beneficiar com o azar do Basso e acabando mesmo em sendo o segundo classificado da geral. O Cédric Robert, depois de ter feito algumas provas em França em asfalto, veio a Madeira com vitória de posição, conseguir um resultado interessantíssimo em termos de palmarés. Já nas imagens, o vencedor do Rally Vigo Madeira, edição 2005, e o cada vez mais líder do Europeu de Rallys, ele que passou nesta altura a somar 25 pontos contra 13 de Gian Domenico Basso, que acabou por, apesar de terminar, não pontuar nesta edição do Rally Vigo Madeira, e 11 apenas de outro dos pretendentes ao título deste ano e campeão em título, Simon Joseph. Travaglia foi até à quinta especial o líder do rally, mas depois não conseguiu aguentar o ritmo imposto por Gian Domenico Basso.